Bom dia, novamente temos o nosso culto, dia 17 de julho de 2022, sexto domingo depois que nós comemoramos como igreja o Pentecostes. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 55, versículo 11, a palavra que sair da minha boca, diz o próprio Deus, não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Uma vez dita a palavra de Deus, ela vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Não vai voltar para ele vazia, mas vai preencher o que precisa ser preenchido. Fará o que deixa Deus contente, fará o que é da vontade dele. E justamente menciona aqui, prosperará naquilo que a designei. A palavra de Deus não prospera naquilo que nós queremos. A palavra de Deus prospera naquilo que Deus designou a palavra para fazer. Então precisamos, eu e você, ouvirmos a palavra de Deus na perspectiva do que Deus espera de nós de acordo com a vontade dele. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza neste culto, nesta manhã e nos conduza também ao longo desta semana. Nós realizamos esse culto em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para orarmos. Senhor Jesus, somos muito agradecidos pela vida que o Senhor tem dado e nós queremos dizer em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe de que a gente perceba a Tua vontade em todas as coisas. Nem sempre as coisas andam como a gente quer e às vezes, quando a gente acha que está tudo sob controle, de repente a vida traz alguma situação nova que nos deixa ou assustados, ou preocupados, ou muito tristes, ou sem saber o que fazer. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a aproveitar a vida, por um lado, porque é o presente que o Senhor nos deu, mas como dizia esse versículo, se a palavra faz o que é apraz o Senhor e aquilo que é da Tua vontade, então que a gente também saiba olhar e aprenda a olhar para a vida de acordo com a Tua vontade, fazendo assim o que Te agrada. Para que a gente não precise chegar num estágio da vida e perceber, perdi muito tempo, errei muito aqui, deveria ter feito, ter agido, ter conduzido, ter pensado de outra maneira. No nome de Jesus Cristo, isso também nos lembra que precisamos pedir perdão pelos nossos pecados e Te pedimos perdão por não amar o Senhor acima de todas as coisas e por não amarmos o Senhor, aliás, por não amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, Te pedimos perdão arrependidos, e crendo no nome de Jesus, Te dizemos obrigado pelo perdão. Abençoa-nos hoje, quando ouvimos Tua palavra, e leva-nos de maneira que possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensina, na perspectiva do Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Temos um tempo de louvor, então? Que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvar. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus, aleluia. Ao Senhor, ao Senhor, abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva.
Betânia era uma cidadezinha, um povoado pequeno, distante mais ou menos 6 quilômetros de Jerusalém. Jesus ia sempre até lá, porque tinha uma casa lá que sempre tinha as portas abertas para ele. Ele passou os últimos momentos de tranquilidade e de paz na sua vida justamente ali, ao lado de seus grandes amigos Maria, Marta e Lázaro. Esses 3 eram irmãos. E hoje nós compartilhamos um pequeno trecho da Escritura Sagrada que fala justamente a respeito desta casa e desta família. Lucas 10, 38 a 42, diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Até aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pela instrução que nós temos. Pessoas como nós que no dia a dia da sua vida foram aprendendo a respeito da tua palavra e da tua vontade, do reino do Senhor, do reino de Deus. E estas situações trouxeram muitos ensinamentos. Permita que hoje nós também possamos aprender, a partir de questões ligadas ao dia a dia, tu nos permitas aprender a respeito do Senhor e do teu reino. No nome de Jesus, entregamos esse tempo nas tuas mãos. Amém. Veja bem, a hospitalidade é a primeira marca que nós precisamos enxergar nesta passagem bíblica aqui. Marta recebeu Jesus em sua casa. Jesus estava de passagem ali e foi recebido. Eventualmente, claro, ele precisava de alguém que o recebesse. Ele não tinha uma moradia que fosse dele. Na verdade, precisamos conhecer um detalhe aqui que a Marta e a Maria precisaram receber toda a turma, porque Jesus estava com seus discípulos junto. Marta tinha um bom coração, tinha espaço na sua casa, assim dá para presumir, senão não poderia tê-los recebido também. E então, quando Jesus chegou, recebeu todos eles. Marta era hospitaleira, palavra que nem sempre a gente usa, mas a gente entende quando ela é usada. Nós enxergamos na Escritura e lemos outras oportunidades nas quais esta palavra aparece. Por exemplo, 1 Pedro 4,9 diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hebreus, por exemplo, recomenda que sejamos hospitaleiros, pois alguns fazendo isso hospedaram anjos. Hebreus 13, versículo 2. E semelhante a isto, em Apocalipse 3, versículo 20, nós temos uma colocação de Jesus, dizendo que Jesus bate a porta do nosso coração, pois ele está à porta, eis que estou à porta e bato. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja que Jesus não arromba porta nenhuma, ele pede para entrar, ele bate na porta e aguarda. Quem, com hospitalidade e gentileza, recebê-lo, vai experimentar Jesus na sua vida e vai ter a sua vida transformada. Quem não quiser ser hospitaleiro com ele e nem ser gentil para recebê-lo, não vai tê-lo na sua vida. Não porque Jesus não quer, mas porque a pessoa escolheu não recebê-lo. Então a escolha de Marta e a escolha de Maria, veja que na mesma casa, na mesma família, temos duas pessoas recebendo Jesus de uma maneira diferente. A passagem anterior que nós lemos é Lucas 10, 25 a 37, e não lemos hoje, claro, mas se você fizer a leitura, nós vamos ver que aquele texto fala do amor ao próximo. Aqui nessa passagem fala sobre amar a Deus em primeiro lugar. Precisamos ter isso em mente quando lemos esta passagem. Marta se empenhou em acolher o seu hóspede, e acolhê-lo bem. Enquanto realizava um serviço aqui, um serviço ali, um serviço a mais, e outro, e outro, e outro, e mais outro, e ela foi ficando desanimada. E desanimada ela ficou inquieta. E inquieta ela ficou irritada.
E irritada, ela murmurou. O trabalho de amor que ela estava fazendo estava ficando pesado. Aqui eu e você podemos aprender uma coisa, é um cuidado, um alerta para nós. Recuse o desânimo. O que fazemos para o Senhor deve ser feito com alegria. Precisamos entender se tem alguma coisa pesando, por que é que está pesando? Então recuse o desânimo. Enquanto Marta se cansava com a casa, Maria, a irmã dela, estava aos pés de Jesus, concentrada, ouvindo os seus ensinos. Maria sabia que o serviço é secundário. Por mais importante que o serviço seja, diante de Jesus ele é secundário. Ela sabia que não podia perder a oportunidade nem de adorar o Senhor, nem de aprender sobre o reino de Deus. E nós também vemos nessa passagem a perda da Marta e o ganho de Maria. Como Marta poderia aproveitar o ensino de Jesus se ela estava ocupada demais com os detalhes e com as coisas secundárias? Considerando-se vítima, ela acusou a irmã e fez isso diante de Jesus. Aliás, de tão irritada, incluiu Jesus na acusação, porque ela disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã me deixe servindo o Senhor sozinha? Está no versículo 40. Perceba o atrevimento de Marta, que chegou a dar ordens para Jesus. Ela diz: Jesus, ordena para minha irmã que ela me ajude. Ela diz para Jesus o que Jesus tem que fazer. Jesus, com muito amor, entendeu a Marta, mas também tinha entendido Maria. E ele responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Versículos 41 e 42, do 42 só a primeira parte, se você está acompanhando. Você está muito preocupada e inquieta, mas uma coisa só é necessária. Aqui nós temos 4 advertências. Estas 4 valiam para Marta e para Maria. Talvez mais especificamente para Marta, porque era com ela a situação toda. Mas até hoje, estas advertências são válidas para nós. Primeira, Marta misturou o prioritário com o secundário. Eu e você precisamos cuidar, porque nós podemos fazer isso hoje em dia facilmente. Segundo, Marta perdia tempo com coisas de pouca importância. Ela se dedicou muito para aquilo que não precisava. E o que deveria, ela não dedicou atenção, nem o tempo. Terceiro, Marta não compreendia que Cristo veio para servir, não para ser servido. Ela não precisava fazer um monte de coisa. Ela precisava se sentar para ouvir aquele que estava servindo ela, porque ela precisava daquilo que ele estava trazendo. Quarta advertência, Marta não percebeu que Jesus tinha mais interesse na pessoa, na sua pessoa, do que no seu serviço. E um detalhe aqui, precisamos evitar a murmuração. Temos que cuidar muito para não murmurar. Conclusão, Maria escolheu a boa parte, diz o versículo 10, o capítulo 10, versículo 42, o finalzinho do texto que nós lemos. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus deixou claro, ela escolheu a melhor parte que é ouvir sobre o reino de Deus e ninguém vai tirar isso dela. Estar aos pés de Jesus significava que a Maria reconhecia ele como mestre, isso é uma atitude de adoração. Também significava humildade e disposição de aprender, uma atitude de discípula. Maria não precisava repreensão, mas elogio, porque ela escolheu a melhor parte. Era isso que tinha que ser feito naquele momento. Passar tempo com Jesus sempre é um tempo muito bem empregado. Organize sua vida de tal forma que aprender de Cristo seja o mais importante. Guarde essa última frase. Organize sua vida de tal forma que aprender de Cristo seja o mais importante. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos alegramos com a Tua palavra
que nos convida a estabelecer a prioridade correta. Precisamos prestar atenção nisso. Ser hospitaleiros e não murmurar fez parte do ensino hoje. Mas estar diante do Senhor, te reconhecendo como Deus e aprendendo de Ti, é o importante para a nossa vida. Ajuda-nos, como ouvimos antes, a organizar a nossa vida de tal forma que aprender de Jesus seja o mais importante. De forma que a gente possa então ser sal e luz para o mundo onde nós estamos, como Jesus nos pediu. Entregamos nas Tuas mãos esse dia e esta semana, pedindo a Tua bênção, lembrando daqueles que podem ter um período de férias, alguns que, por conta das escolas e instituições aí de ensino também superiores, terem uma pausa nessa época do ano. Isso pode ser um descanso muito bom para muita gente e é importante que Tu abençoes esse período e, inclusive, quem viaja, Tu estejas junto e acompanha essas pessoas na ida e na volta. E, ao mesmo tempo, cuida de outros que podem ter férias dentro do seu contexto, não necessariamente ligado com a educação. Em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nas Tuas mãos as pessoas que, de alguma forma, sofrem, seja com injustiças, seja com a dor, seja com o luto ou a falta de perspectiva que tem diante de si. Às vezes até, Deus, justamente porque as pessoas não colocam a prioridade correta no lugar correto, que é em Jesus, elas estão perdidas, porque olham apenas para dentro de si mesmas e não conseguem, ou até para o seu entorno, mas não conseguem colocar Jesus nessa perspectiva. E o próprio Jesus ensinou que se assim o fizéssemos, teríamos problemas. Obrigado, Deus, porque Tu nos permites ir ao Teu encontro e organizar a nossa vida colocando a prioridade em Jesus. Assim o Senhor nos abençoe, nos conduza. Entregamos nas Tuas mãos os nossos pedidos pessoais, entregamos nas Tuas mãos o que nos inquieta, entregamos nas Tuas mãos o nosso agradecimento, orando juntos a oração que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e assim Ele te dê da sua paz. Vá em paz e sirva ao Senhor. Amém. Abençoada semana.